Amém, graças a Deus. Eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho aqui, pastor Norival. Eu creio que desejo passar só uns 15 minutinhos aqui, falando com os irmãos. Os irmãos gostam que de vez em quando eu dou uma palavra, mas eu tenho muita dificuldade para isso. Eu tenho boas mensagens se for para esfregar as pessoas, bater nelas, e isso eu não gosto de fazer, porque para mim é errado. Eu não concordo. Eu não creio que uma pregação dura muda ninguém. Não creio mesmo. Eu creio muito mais no poder eficaz de Deus, que traz a palavra e descansa. Foi aquilo o recado de Deus. Eu creio que Deus é amor, e Ele corta as coisas erradas pelo que é certo. E eu creio que se alguém de nós tem que vir ao culto, vem por desejo e não por ser forçado. Eu lembro de que há algum tempo eu ia na igreja pela a violência da pregação, a pressão dos irmãos. Você não veio no culto, era dia de culto, não sei o que tem e tal. Eu creio que Deus cuida disso, porque o Ombrana diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ver as portas do tabernáculo abertas para entrar em companheirismo com os irmãos. Então, se é Deus que traz, eu creio que Deus também respeita o dia que o irmão quer ficar em casa. E pode ser logo mais tarde ele arrepender. É negócio de Deus, eu creio assim. E depois a gente ficar pregando para vir à igreja, tem que vir dia de culto, eu acho que isso é coisa de Deus. A gente chega lá. Graças a Deus eu tenho vontade de vir aos cultos, não por pressão. Eu venho porque tenho desejo de estar junto com os irmãos e ajudá-los de forma amorosa, carinhosa. Eu gostaria de passar aqui com os irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre Jesus. Eu creio que a coisa mais difícil era crer em Jesus no dia dele. Eu gostaria de pensar com todos vocês juntos, passo a passo. Eu gostaria que nós imaginássemos que hoje seria o dia de Jesus. Amém. Vamos nos colocar agora nos dias de Jesus. Nós nem conhecemos Jesus, nós nem sabemos quem Ele é. E há uma profecia escrita no pergaminho, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E este seria Emanuel, Deus conosco. Pois então agora, nós aqui ficamos sabendo de uma mulher que está grávida. E é impossível nós crer que ela poderia ser uma coisa correta, porque ela não era casada, ela era solteira. Maria, a Bíblia diz que ela estava desposada de José. E até então, agora nós começamos a fazer um escândalo. Nós queremos apedrejar Maria, que teve um adultério e agora está trazendo um filho legítimo. E depois, mais tarde, esse filho cresce, Jesus. E daí, como que o povo vai crer nele? Eu creio que muita fofoca já rolou. Aquela mulher lá, não, ela ficou grávida, solteira, ela cometeu adultério. E agora o filho dela, querendo pregar a palavra de Deus, não, vamos crer não. Nós temos que pensar isso hoje. Jesus, Deus, sempre fez a coisa totalmente diferente do nosso pensamento. Amém. Quem de nós hoje poderia crer que Jesus veio por uma via sem pecado? Só aqueles que tinham revelações. E naquele dia, teve os que creram em Jesus, porque eles foram revelados e eles não tiveram dificuldade, nem apedrejaram ou falaram mal de que Maria cometeu um adultério, e agora o filho dela, doido da cabeça, falando que
que era a manifestação de Deus. E ele mesmo dizia ser Deus, porque aí eles queriam apedrejar ele também. Certo, irmãos? Então eu creio que nós temos que pensar nisso e entender que o trabalho de Deus é simplesmente revelação. Então vamos imaginar que hoje nós estamos nos dias de Jesus. E a mensagem de Jesus, ela sempre foi louca. Quando Deus disse para Noé construir a arca, que madeira que ele fez? Aquela arca de gopher. O gopher, ele puxa a água, como o irmão Juninho pegou e trouxe para nós, e a tendência dele é afundar. Quando viram Noé fazendo uma arca, primeiro de tudo já descreram que aquela arca sobressairia as águas, porque ela ia afundar, ia encher de água. Mas ninguém entende o trabalho de Deus. Deus sempre trouxe uma mensagem difícil para o povo crer, porque Ele tem aquele certo para crer. Então eu creio, é onde que os meus pensamentos vão entrando. Eu não creio que quem é filho de Deus tem que ficar apanhando. De uma forma ou de outra, Deus vai consertar essa pessoa. E não é uma força da pregação, isso é falta de fé. Nossa que somos pregadores, estamos preocupados com as fraquezas dos membros e pregando em cima dele, mas no fundo, aquele membro sabe que ele tem que consertar. Ele deita na cama para fazer oração. Senhor, meu dia hoje não foi bom. Deixa eu analisar aqui o período da manhã, até agora só uma negação, Senhor. Eu preciso de mudança, faz oração. É o particular, a gente vem na igreja para encontrar força, ter o companheirismo com os irmãos e ouvir falar da palavra de Deus. E a partir disso tomar força para evoluir na fé, para perder as coisas, o amor às coisas erradas. Eu tenho certeza que nós sabemos do que é errado. A gente comete aquele erro por fraqueza espiritual. À medida que você vai obtendo força espiritual, você vai conseguindo vencer. E você vai vencendo. E você vai vencendo. Por isso eu não escandalizo com falha de ninguém, com fraqueza de ninguém. Eu simplesmente entendo que aquela pessoa está um pouco fraca espiritual. E eu tenho as minhas fraquezas espirituais, eu tenho as minhas decaídas, só que eu vejo e volto. Então, eu creio que Deus cuida muito bem de nós. Então, nós temos Ele como um guia. Então, falando-se de Jesus, nós temos que entender que todo o tempo Deus trabalhou através de um homem. Um dia Ele mesmo veio em Jesus, só que de uma forma, vamos dizer, aos olhos do povo que interpretava pelos olhos e o que via, muito escandalosa. Aquele homem veio por uma forma de adultério. A mãe dele ficou grávida antes do casamento. E quem poderia crer? Dificilmente criam. Então, se a gente prestar atenção, todo o tempo a mensagem de Deus foi loucura para os homens, para os naturais, mas foi alegria e júbilo para os revelados. Isso é provado para nós porque até mesmo Pedro, que cria em Jesus, ele não sabia o que Jesus falava, mas ele cria que Jesus era a manifestação de Deus. Porque quando Jesus queria lavar os pés dele, ele queria que Jesus lavasse ele inteiro. E Jesus disse para ele, não é necessário isso. É verdade ou não é que Pedro não entendia a mensagem de Jesus, mas ele cria que aquilo era verdade. Diferente dos outros que preferia nem seguir. Irmãos, é uma coisa difícil a gente entender uma mensagem profética. Ela é totalmente diferente. Se nós voltarmos nos dias de Noé, nos tempos passados, para resumir, todo o tempo Deus trabalhou com um profeta, trazendo uma mensagem através de um homem, e essa mensagem era totalmente diferente do que aquilo que os homens estavam pensando naquela época. Como poderia o mar se abrir e o povo passar? Que poder que estava naquele homem? Que dificuldade tiveram de ver que Deus estava atuando naquele homem? Porque aqueles eram os sinais. Hoje a Bíblia deixa muito claro para nós que nós temos falsos profetas,
E Deus seria injusto de deixar só os falsos mesmo? Se a Bíblia diz de falsos profetas, então com certeza tem que ter um verdadeiro. Um para trazer a palavra de Deus em cena. A Bíblia diz que enviaria este anjo para ele restaurar tudo o que estava perdido. E o que perdeu? O que estava perdido? A Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Então, nos dias de Jesus ninguém creram que ele era a manifestação de Deus, mas eles tinham escritura para aquilo. A escritura era que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. E quando essa virgem concebeu e deu a luz ao filho, todo mundo apedrejou ele. Por quê? Repetindo, ele veio de uma forma que confundiu todo mundo. E eles estavam ligados no pergaminho. Agora, hoje não é diferente em nosso tempo. Nós temos a escritura que diz que nós teríamos um profeta, que ele manifestaria no tempo do fim, quando nós estivéssemos tendo essas coisas que aconteceu como em Sodoma e Gomorra, prostituição, homossexualismo, casamento, divórcio. Então, quando isso estivesse acontecendo, seria o tempo da manifestação do Filho do Homem, que é um profeta. E naquele dia, agora comparando o profeta de hoje, ao qual os irmãos todos já sabem, Jesus parou o vento, ele fez tantas maravilhas, e o povo disse: mas quem é este que até os ventos lhe obedecem? Eles deveriam saber pelos sinais que aquele era Deus, e que somente Deus poderia fazer aquilo. E agora, hoje, da mesma forma, nós temos uma mensagem totalmente diferente de um homem que é profeta, que chega pregando o batismo em nome de Jesus Cristo, a semente da serpente, e fala: mas poxa, crendo em profeta nesse tempo? Se Deus tivesse escrevendo na Bíblia hoje, o nosso tempo hoje de Laodiceia seria o único tempo da Bíblia que não tinha um profeta? E Deus escreveu tanto sobre falsos profetas, então não houve um verdadeiro profeta? Então, irmãos, é questão de revelação para quem Deus quer revelar. E isso é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos entendam que a mensagem do profeta, ela é diferente de qualquer outro tipo de mensagem. Assim como foi a de Jesus, nós não passamos, mas nos dias de Jesus tinha os religiosos, tinha os saduceus, os essênios, os herodianos, e todos eles pregavam a palavra, todos eles tinham a sua igreja. E agora, quando Jesus chegou com aquela mensagem diferente, ninguém quis ele. Para começar do nascimento dele, que criam que ele veio de um adultério. E hoje, não diferente, nós temos homens que pregam os seus entendimentos, mas quando chega a mensagem do profeta, eles não querem essa mensagem do profeta que ensina o caminho de Deus, que veio restaurar, que está escrito na Bíblia, e é difícil para enxergar estas coisas. Eu gostaria de deixar uma escritura aqui aos Filipenses 4:3. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em mais alguma oportunidade, talvez eu pretendo falar mais um pouco sobre essas coisas, porque eu creio que pode ser de ajuda para os nossos irmãos que estão iniciando agora, que às vezes precisa de uma luz sobre o que é um profeta. Tem que saber que uma mensagem profética, ela é totalmente diferente de qualquer tipo de mensagem que tem na face da terra, pois ela é trazida diretamente de Deus, que contradiz totalmente o que os homens pensam. Não diz a Bíblia que Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes? E assim prossegue. Então, irmãos, Deus abençoe a todos vocês.